Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém? Bom revê-los. Hoje nós vamos começar a estudar um novo livro da Bíblia, o Evangelho de Lucas. Estou bem feliz, estou bem empolgado de poder fazer isso com vocês. Vamos orar antes de nós começarmos? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu és fiel e até aqui o Senhor tem nos ajudado, Deus. Pedimos a Tua direção nesse momento, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações essa noite, Deus. Ao nós meditarmos na Tua palavra, ó Deus, Senhor, possa esvaziar, Deus, nossa mente de todas as preocupações. Possamos, ó Deus, estar conectados ao Senhor, com os corações rendidos ao Senhor, Deus, desejosos de ouvir a Tua voz essa noite, Senhor. Eu oro, Pai, que o Senhor nos guie, ó Deus, e nos permita ouvir, Deus, as batidas do Teu coração, ó Deus, Tua voz ecoando, Senhor Deus, falando do Teu amor para nós essa noite, Deus, que todos saiam daqui transformados, curados, Senhor, fortalecidos, abençoados, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Então, leva cativo nossos pensamentos nesse momento, Deus, e seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Queridos, então, o tema, não sei se o pessoal não tem, está indo, tá bom, então eu vou adiantando aqui. Então tá, algum probleminha aconteceu lá, mas nós vamos falar do Evangelho de Lucas. E o tema, eu tenho alguns pontos para compartilhar com vocês, tá, essa noite. E o primeiro deles é o tema dessa carta, desse Evangelho. O tema do Evangelho de Lucas é Jesus, o homem perfeito, tá? E eu vou explicar por que esse tema. Porque Lucas, né, o evangelista Lucas, ele dá ênfase na sua narrativa da vida, da história, do ministério de Jesus Cristo em sua humanidade. Mas ele mostra com detalhes, né, com uma riqueza de detalhes que os outros evangelhos não têm. E ele dá essa ênfase na humanidade de Jesus. Só que essa humanidade de Jesus não é só o fato de Jesus ser homem nascido de uma mulher, né? Não só isso, Jesus é 100% Deus, mas ele é 100% homem. Lucas, ele enfatiza isso com certeza, mas essa humanidade que ele ressalta no seu evangelho é essa compaixão que Jesus tem pelo ser humano. Então você vai ver nesse evangelho Jesus ministrar a velhos, a jovens, a crianças, mulheres, todos os oprimidos, os leprosos, os paralíticos, como em nenhum outro. É claro que todos os evangelhos eles contam a história de Jesus, mas Lucas, ele como médico culto que ele é muito preocupado em detalhes. Então todo o evangelho de Lucas foi bem pesquisado, ele fez esse trabalho minucioso de ir atrás das fontes, de entrevistar as pessoas, para que o relato dele fosse completo, né, e pudesse deixar essa marca bem clara, né, a compaixão do Filho de Deus pelo ser homem, pelo homem. Então você vai ver o respeito dado às mulheres, você vai ver a atenção que Jesus dá às crianças. É impressionante, né, a preocupação que Jesus tem com os gentios, os que não eram judeus, né, você vai ver como em nenhum outro evangelho. Então eu estou muito empolgado, estou muito feliz da gente poder estudar o Evangelho de Lucas juntos e poder mergulhar, né, nessa jornada e acompanhar, né, toda a história do nosso Salvador. Faz um bom tempo que nós não estudamos o Evangelho, nós temos um bom, né, tempo, nós gastamos muito tempo nas cartas paulinas, mas esse retrocesso, essa volta ao Evangelho é maravilhoso para nós, né, o poder seguir os passos de Jesus e aprender com ele. Então o tema é Jesus, o homem perfeito. E claro que eu expliquei o porquê do tema, né, por causa da ênfase de Lucas na humanidade de Jesus, mas tem um porquê também. 26 vezes no Evangelho de Lucas você vai ler a expressão filho do homem. Filho do homem. Estou ouvindo alguma coisa ecoando aí. Então, a expressão filho do homem você encontra 26 vezes no Evangelho de Lucas. E o que quer dizer essa expressão filho do homem? É uma expressão messiânica, ou seja, é um título dado a Jesus como Messias, como Salvador. É uma expressão hebraica, e você encontra essa expressão no Antigo Testamento. Então os judeus entendiam muito bem o que significava filho do homem. Eles entendiam que filho do homem era um título para o Messias.
Quando eles ouviam a expressão Filho do Homem, eles sabiam que se referia ao Messias, ao Salvador do mundo, aquele que Deus enviaria ao mundo para salvar o mundo, para salvar o homem dos seus pecados. Eles sabiam disso. Mas algo que é maravilhoso na expressão Filho do Homem é que, além de ser um título messiânico, a expressão Filho do Homem mostra também esse lado humano de Jesus. Então, é um termo completo. Ele fala tanto de Jesus como Filho de Deus, Jesus sendo Deus, como também Jesus sendo homem, nascido de uma mulher, 100% homem, carne e osso, como eu e você. Isso é muito importante, e o fato de Lucas investigar isso, mostrar isso com detalhes, é porque na sua época, a gente vai falar isso mais para frente, haviam muitas heresias em relação ao nascimento de Jesus, ao nascimento virginal. As pessoas achavam que isso não era possível, não criam nisso, e muitas heresias se levantavam, como os gnósticos, né, que falavam que Jesus não era homem. E aí Lucas, ele prova magistralmente que Jesus era um homem sim, né, homem sim, carne e osso, tinha as suas necessidades fisiológicas como todos nós, sentia dor, chorava, né, amava, mas ao mesmo tempo que era 100% homem, era 100% Deus, né? Então isso é muito bom. Então a expressão Filho do Homem, ela tem um significado, ela fala do Messias, mas qual é a tradução para Filho do Homem? A tradução é aquele que é humilde e sem privilégios. Então essa expressão messiânica, né, a expressão para o Salvador, a expressão que mostra, que revela o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que quer dizer aquele que é humilde, aquele que não busca seus próprios interesses, aquele que não busca seus próprios privilégios. É tremendo isso, é tremendo. Então a expressão Filho do Homem significa aquele que é humilde e que não busca seus privilégios. Então esse é o Messias, esse é o Filho do Homem, esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que Lucas nos mostra, né, de forma tão incrível através desse evangelho. Tá? Então 26 vezes aparece a expressão Filho do Homem no evangelho de Lucas, e 80 vezes aparece a expressão Filho do Homem nos 4 evangelhos. E se você quer saber mais, essa é a expressão que Jesus mais gostava de falar de si mesmo. Quando Jesus fala de si mesmo, você pode ler nos evangelhos, ele se refere de várias formas, mas uma delas, 80 vezes ela aparece nos 4 evangelhos. Jesus, ele fala de si mesmo como o Filho do Homem, como aquele que é humilde e que não busca privilégios. Tremendo, né? Maravilhoso. Então, a expressão Filho do Homem, ela vai ser uma expressão marcante no evangelho de Lucas, e agora você sabe por quê. Eu trouxe um versículo onde essa expressão é usada no Antigo Testamento, e está lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículos de 13 a 14, e eu quero ler junto com você. Se você está fazendo anotações, Daniel 7, de 13 a 14, diz lá: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Está falando de quem? De Jesus. Ele é o Filho do Homem, ele é o Messias, tá bom? Então, maravilhoso. Agora, a segunda coisa, hoje eu vou passar no culto de hoje muitas informações para você, mas são informações importantíssimas para você poder entender o que é o Evangelho de Lucas e o que diz o livro que nós vamos estudar a partir do próximo domingo, tá bom? E a segunda coisa que eu quero compartilhar é o versículo-chave. Em todo o livro que a gente estuda, eu procuro, através da leitura da carta, um versículo que tenha mais a ver com o tema que a gente vai estudar. E eu achei em Lucas capítulo 19, versículo 10, o versículo perfeito para aquilo que nós vamos estudar no Evangelho de Lucas. Lucas 19, 10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a mensagem do Evangelho de Lucas. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Quem estava perdido? Eu estava perdido, você estava perdido, nós estávamos perdidos. E o Filho do Homem, o Messias, o Senhor, se fez homem para poder nos alcançar, nos buscar e nos salvar, pagando na cruz por todos os nossos pecados, nos garantindo vida eterna. Isso é maravilhoso, não é? Então, esse é o Evangelho e esse é o versículo-chave. E eu espero que você memorize Lucas 19:10 até o final dessa carta, né? Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? A terceira coisa que eu quero falar com vocês é uma breve introdução sobre o Evangelho. Cada evangelho, prestem atenção nisso, ele foi escrito com um público-alvo, né? Para um público-alvo. Mateus, ele se preocupa em escrever o evangelho de Jesus Cristo, a vida, a história de Jesus, para ministrar aos judeus. Então ele se refere muito ao Antigo Testamento. E você vai encontrar muito no evangelho de Mateus, conforme o profeta diz, né? E aí ele fala, ele pega a referência, porque ele está ministrando para os judeus especificamente. E os judeus, você sabe, eles, né, toda a cultura judaica foi construída em cima das Escrituras, né? Então para ele era muito importante conhecer Jesus através das Escrituras. Então, Mateus tem essa preocupação de mostrar Jesus como rei através das Escrituras, como Filho de Deus. Marcos, ele escreve para os romanos. O objetivo dele é mostrar para os romanos, e os romanos era tudo sobre poder. E você já reparou que o Evangelho de Marcos é o dos evangelhos que mais fala de milagres? Todos eles falam, mas Marcos, ele dá uma ênfase especial aos milagres de Jesus. Por quê? Porque ele quer mostrar para os romanos que o verdadeiro poder, o poder sem igual, o poder que não há comparação, é o poder do Filho de Deus, é o poder de Cristo. Ele é poderoso, porque o poder dele está acima da vida e da morte. O poder dele está acima da química, daquilo que o homem é incapaz de fazer. Então ele enfatiza os milagres de Jesus. E Lucas? Lucas, ele escreve com o público-alvo dele, tá? Agora vocês podem acompanhar, obrigado aí, hein? Lucas, ele escreve, o público-alvo dele são os gregos. Se você sabe, você que estudou um pouquinho de história, lembra que os gregos, a busca deles era pela perfeição, não é? A busca pela perfeição, a busca pela beleza, a busca pelo raciocínio, pela cultura, pela educação, pela filosofia. Tudo dos gregos era essa ênfase no homem, né? A ênfase no homem, ela é muito grande. Os gregos buscavam isso. E Deus não tinha outra pessoa melhor para escolher, para escrever o Evangelho de Lucas, senão Lucas, né? Aliás, a gente vai falar disso quando falar do autor. Lucas foi o primeiro e o único autor gentil, escritor gentil, a escrever um livro do Novo Testamento. E Deus usou Lucas com essa minúcia, com essa perspicácia dele, com toda a erudição dele, para escrever detalhadamente, para convencer os gregos que perfeição, beleza, homem sem igual, eles só vão encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Não há outro. Se é isso que vocês buscam, é em Jesus que vocês vão encontrar. Então, não tem como expressar em outras palavras, né? Como esse evangelho é maravilhoso. Alguém chamou o Evangelho de Lucas como o livro, né, o livro mais lindo jamais escrito. Então, assim, tamanha beleza, tamanha perfeição que esse evangelho, né, foi escrito. E o Evangelho de João, né, ele tem esse público mais universal, e João mostra a divindade de Jesus. Então, mas o Evangelho de Lucas é considerado, né, pelos estudiosos, o maior e o mais completo dos evangelhos. Embora você vai ver, mas Mateus tem 28 capítulos, Lucas tem só 24. Porém, dá uma olhada no tamanho dos capítulos de Lucas, né? Tem capítulo com 80 versículos. Então, assim, ele é o mais longo, tá?
e o mais completo. Tá? Você vai ver como o Lucas ele teve o detalhe de não começar contando o evangelho a partir de Jesus Cristo, mas ele vai até João Batista, aquele que veio antes de Jesus para preparar o caminho dele, né? Então ele é muito preocupado nesses detalhes. Agora vamos falar sobre o autor, Lucas. É claro que o autor do evangelho de Lucas é Lucas, né? Você não esperava que eu ia falar Pedro, né? É claro, espero que não, tá? Mas o autor do evangelho de Lucas, é um gentil, um médico, amigo de Paulo. Ele esteve com Paulo, né, na sua segunda viagem missionária, e ele participou de grande parte da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo também. Ele esteve com Paulo todas as vezes que Paulo foi preso, tanto em Cesareia como em Roma. Ele era um amigão, e ele aproveitou esse tempo que Paulo estava preso para escrever o evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Quando Lucas escreveu, esses dois livros eram um só, era uma obra só com 2 volumes. Aí depois houve a divisão. Mas Lucas, esse cara incrível, não sei se você já assistiu o filme Paulo, né, mas ali conta um pouquinho, né, da amizade de Lucas com Paulo e como ele acompanhou e encorajou Paulo naqueles momentos finais, enquanto Paulo aguardava o seu martírio. Então ele era esse companheiro fiel que estava com Paulo nas horas mais difíceis, né? Ele aparece, é mencionado 3 vezes no Novo Testamento, é claro, nas cartas de Paulo. Primeiro em Colossenses, capítulo 4, 14, onde ele é chamado de o médico amado. Depois ele aparece em Filemão 24, onde é chamado de cooperador de Paulo. E por último em 2 Timóteo 4,11, onde Paulo indica que Lucas estava com ele nas horas tenebrosas antes do seu martírio. Tá bom? Esses são os locais, as referências que você encontra sobre Lucas, o autor do Evangelho. Data e local. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito, como eu falei, quando Paulo ele foi preso pela primeira vez em Cesareia. E ali, entre os anos de 58 e 65 depois de Cristo, se você parar para pensar agora, esse livro foi escrito no ano 58 depois de Cristo. Meu Deus, praticamente 2000 anos atrás, né? Aproximadamente 2000 anos atrás. E essa palavra viva de Deus ainda fala aos corações hoje, transforma vidas ainda hoje. Isso é tremendo. E foi durante a primeira prisão de Paulo ali. E Lucas, ele não teve esse contato, né, face a face com a pessoa de Jesus. Ele conheceu Jesus como um cristão convertido ao Senhor, né, porque ele ouviu do Evangelho, e o Evangelho salvou o coração dele, e ele pôde conhecer Jesus como nós conhecemos, nós cremos nele, nós temos essa amizade, nós ouvimos a doce voz, ele nos guia, suas ovelhas ouvem sua voz e seguem, e Lucas, ele simplesmente ficou apaixonado por Jesus, e ele se envolveu na obra de Deus, né, sendo esse grande companheiro de Paulo, e ele muito preocupado em escrever um evangelho que pudesse explicar ordenadamente, né, de forma perfeita, né, sobre a vida e o ministério de Jesus. O que Lucas fez? Ele se deu o trabalho de falar com todos os apóstolos. Jerusalém distava apenas 80 quilômetros de Cesareia, quando Lucas começou a escrever o Evangelho de Lucas, e ele falava com todos os apóstolos que andaram com Jesus, que passaram pelas experiências, né, da tempestade, da multiplicação dos pães, vendo os leprosos sendo curados, os paralíticos, né? Então todas essas histórias, ele entrevistou todas as testemunhas oculares que estavam com Jesus, que viram Jesus, andaram com Jesus. Nessa época que ele escreve, Maria ainda estava viva e estava aos cuidados do apóstolo João. Provavelmente ele entrevistou Maria, porque a forma que ele conta, né, sobre é muito único o Evangelho de Lucas, tá? Ele é muito não só específico, mas ele fala de coisas que os outros evangelhos não falam. E ele conta da genealogia de Jesus Cristo através de Maria, com detalhes, né? E é com certeza ele falou com Maria, e ele falou com Tiago, irmão de Jesus, que era líder da igreja de Jerusalém, não o Tiago apóstolo, o Tiago que não cria em Jesus enquanto era criança, jovem, aquele que se converteu depois que Jesus ressuscitou e se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Então é esse Tiago que escreveu o livro de Tiago, que Lucas entrevistou para ter informações sobre a infância e a adolescência de Jesus. Então, olha só
que Lucas foi capaz de descobrir em sua pesquisa, né, nas suas entrevistas. E provavelmente ele terminou o livro de Atos quando Paulo estava na sua prisão em Roma. Bom, para quem essa carta ela é escrita? Ela é escrita, se você ler os primeiros 4 versículos do Evangelho de Lucas, você vai encontrar ali que essa carta ela é escrita primeiramente a Teófilo. Teófilo quer dizer aquele que ama a Deus. Acredita-se que Teófilo era uma pessoa real, né, era um oficial romano que tinha se convertido ao cristianismo. E Lucas, ele se dá esse trabalho de pesquisar com detalhes para que Teófilo pudesse entender, acompanhar, é como uma obra de discipulado para ele, né? Então, assim, você quer crescer em discipulado, então leia a palavra de Deus. E ele fez com todos os detalhes para instruir Teófilo sobre quem é Jesus e o ministério de Jesus. O que Jesus fez por nós. Algumas peculiaridades do Evangelho de Lucas, tá? Eu espero não sobrecarregar você com tantas informações, tá bom? Mas se você quiser tomar nota, é muito legal. Eu também posso disponibilizar essas informações depois para você. Mas alguns detalhes que eu não falei ainda. O Evangelho de Lucas, ele apresenta um vocabulário super sofisticado, muito erudito, né? Dos livros do Novo Testamento. Ele tem um padrão super alto no vocabulário. Ele tem muitos termos técnicos, termos médicos, né? Claro, o Lucas era um médico. Ele tem um apelo à busca grega pela perfeição, né? E você vai ver como que Lucas usa isso. E você sabendo disso, vai ler com outros olhos esse evangelho. Você vai ver a genealogia biológica de Jesus através de Maria, o que os outros evangelhos não mostram. Mateus fala da genealogia de Jesus, mas através do padrasto de José e não de Maria. Ele combate o gnosticismo, que falava, né, essa heresia, essa corrente filosófica que falava que Jesus não era homem, então ele combate essa heresia. E ele cita a infância e a adolescência de Jesus nesse evangelho. Outras peculiaridades, ele é o mais longo evangelho, né, a gente falou disso. Ele enfatiza o ministério de Jesus aos gentios. Gentil é todo que não é judeu, né? Você vai ver Jesus ministrando a samaritanos, a romanos, a gregos, a todos que não eram judeus. Ele destaca a atenção de Jesus às crianças e aos oprimidos, e o Espírito Santo é citado várias vezes. Nos 2 primeiros capítulos, o Espírito Santo é citado 7 vezes. E também uma coisa que eu destaquei é o respeito que ele dá às mulheres, né? Ele fala... É o único evangelho que fala que Jesus ele se preocupou com aquela viúva da cidade de Naim, que o filho morreu, né? O único filho dela morreu, e Jesus ressuscitou aquele filho, né? Que ia cuidar da mãe. Então, Lucas ele teve esse detalhe que os outros evangelhos não contam, de ver como Jesus ele se preocupava com as mulheres, como ele considerava as mulheres, não só os necessitados, os pobres, os afligidos, mas de uma forma geral, as crianças e as mulheres, né? Aqueles que não eram muito valorizados, né? Aqueles que eram marginalizados. Você vai ver como Lucas ele enfatiza esse lado humano de Jesus, né? Como ele se importa, como ele sente a dor do outro. Essa empatia de Jesus é muito clara no Evangelho de Lucas. Na verdade, quando eu estava lendo novamente esse Evangelho, foi o que mais me tocou, né? E realmente quebra a gente. Eu aconselho todos vocês a lerem o Evangelho de Lucas em casa. Leiam sempre antes de vir para o culto, para que, né, aqui simplesmente seja um penetrar mais profundo no teu coração da palavra de Deus. Mas é incrível a compaixão que Jesus tem pelas pessoas de forma geral, né? Como ele sente a dor daquele que sofre, como ele se importa, né? Às vezes você olha para a pessoa e fala, mas isso aí não é nada, né? Isso daí eu tiro de letra, né? Mas Jesus ele valoriza a dor do outro, ele valoriza o sofrimento do outro, ele entende a lágrima que o outro está sentindo dentro da circunstância do outro. Então você vê de uma forma muito incrível como Jesus ele se abaixa para levantar os caídos, como ele se abaixa para levantar os que tropeçam e caem. Isso é incrível. E eu quero destacar Lucas 8, de 1 a 3, que eu achei incrível isso.
Vamos ler juntos, Lucas 8, de 1 a 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Então veja só como Lucas ele se preocupa em enfatizar a participação das mulheres no ministério de Jesus Cristo, né? Isso para mim é incrível. Aquelas mulheres, elas amavam, elas foram tocadas, ministradas por Jesus, amavam o Senhor delas e elas ajudavam como elas podiam. Elas sustentavam Jesus e o seu ministério, os seus discípulos, através dos seus recursos, os recursos que Deus provia para elas. Isso é lindo, não é? Isso é maravilhoso, né? É espantoso. Deus usava essas mulheres para prover para o ministério deles. Isso é incrível. Falando sobre a defesa apologética, né? A apologética é a defesa da fé. E esse evangelho, como eu falei para vocês, ele prova que Jesus foi um homem real, né? Um homem nascido de mulher. E o ponto principal ponto apologético, vamos dizer assim, toda a obra de Lucas é uma defesa do Evangelho, é uma obra apologética incrível contra qualquer seita e heresia. Mas o ponto principal é o nascimento virginal de Jesus, ou seja, o nosso Salvador, ele nasceu de uma mulher. Ele nasceu de uma mulher virgem, uma mulher que não conheceu homem, uma mulher que era virgem. O nosso Salvador nasceu de uma mulher virgem. Isso é ponto fundamental na nossa doutrina. Nós cremos que o nosso Salvador nasceu de uma virgem. E Lucas 1, 26 a 27, diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Então, quando Deus ele envia o anjo Gabriel para falar com Maria, falou: olha, você vai gerar um menino e você vai pôr o nome dele Jesus, né? E ela ficou maravilhada, ela não sabia o que falar, e ele falou assim: ó, você não se preocupa, né? Ela fala: como que isso vai acontecer? Porque ela era virgem, como que vai nascer um filho? Não se preocupa, porque a sombra do Altíssimo, né, vai vir sobre você, o Espírito Santo vai conceber esse filho. Ou seja, a semente que gerou Jesus, ela não foi de um esperma de homem, não foi uma semente contaminada, né, com o pecado de forma alguma. Simplesmente o Espírito Santo fez com que Jesus começasse a ser gerado enquanto criança, né, como um feto, lá na barriga, no ventre de Maria. Tá, então isso é muito importante, tá bom? Nós cremos nisso e não abrimos mão disso, né? E eu falo isso porque na época já haviam muitas heresias falando que Jesus não tinha nada nascido de uma virgem. Eles falavam que a palavra para virgem significa donzela. A palavra para virgem pode ser donzela, pode significar qualquer moça, né? Não precisava ser virgem sem ter relação sexual. Mas é mentira. Lucas ele prova exatamente que a palavra virgem aqui se refere a uma mulher que não teve relacionamento sexual, tá bom? Então isso é bem importante para nós. Em relação ao conteúdo, né, a gente pode enfatizar, né, mais uma vez, a compaixão de Jesus, tá? A compaixão de Jesus. Essa compaixão é você se importar com a dor do outro e fazer alguma coisa a respeito, né? Essa compaixão de Jesus não é você ver as criancinhas lá na televisão, na África, morrendo de fome, e você fala: ai, tadinha delas, pronto. Você já cumpriu o seu papel, né, de compaixão. Não é essa compaixão que não tem ação, não. É a compaixão que te leva à ação, né? É você sentir a dor do outro e fazer alguma coisa a respeito, né? Então esse é o ponto principal do Evangelho de Lucas. Você vai ver o nosso Salvador começando, deixando a glória celestial para se tornar homem, né? E poder nos salvar. Então você vai ver ele ministrando a indivíduos esquecidos, marginalizados, oprimidos, que ninguém dava valor, que ninguém dava atenção, cegos que viviam
a vida toda ali na sarjeta, pedindo esmola, mas o Senhor se importa com eles. Então você vai ver Jesus se importando com um indivíduo, e você vai ver Jesus ministrando a multidões. Você vai ver Jesus ministrando tanto a homens quanto a mulheres. Você vai ver Jesus ministrando a ricos e a pobres. Às vezes a gente pensa, não, o evangelho é só para os pobres, né? Mas coitado de Zaqueu, né? E coitado de tantos outros, né? Que teriam posses e não teriam a compaixão, e não poderiam experimentar a compaixão de Jesus. Então você vai ver Jesus ministrando tanto a ricos como a pobres, a velhos e crianças, santos, religiosos, fariseus, como a pecadores, né? Aqueles que eles não queriam nem chegar perto, com a mesma compaixão, com a mesma compaixão. Deus realmente, Ele olha para nós, para a nossa humanidade, e Ele vê essa fragilidade que nós somos, como nós somos frágeis, como nós somos pecadores, nós somos feitos do pó da terra, né? Basta um nada e a gente já era, como a flor do campo mesmo, né? Que hoje está linda e formosa e amanhã está murcha e é jogada, né, queimada, já não serve, já não está mais lá. Então Deus olha para nós, para a nossa humanidade, a nossa pequeneza, a nossa fragilidade, a nossa humanidade, Ele sente compaixão, Ele sente uma dor, Ele sente uma dor que o levou à ação, a entregar o seu próprio Filho, para que Ele pudesse morrer no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida eterna, para que nós pudéssemos ter um relacionamento de pai e filho com Deus, para que nós pudéssemos receber a graça, o perdão, o amor de Deus, e fazer parte da família de Deus para sempre. Então isso foi o que a compaixão do nosso Senhor fez. Ele simplesmente não nos viu perdidos e falou, que pena, vou ficar sem fulano, vou ficar sem Beltrano. Não, Ele agiu, Ele fez algo para nos trazer de volta. Ele deu o próprio Filho para morrer no nosso lugar. Então, essa compaixão é marcante no Evangelho de Lucas. Os 4 primeiros versículos eu comentei com você, eu vou ler novamente. Lucas 1, de 1 a 4 diz: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Veja o que Lucas está falando. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então essa era a preocupação de Lucas, que Teófilo, assim como todos os leitores desse evangelho, pudessem entender, crer, sem dúvida, sem titubear, que o que está aqui escrito foi cuidadosamente pesquisado, investigado, escrito, para que nós pudéssemos conhecer a verdade e a verdade nos libertar. O esboço de Lucas. Vamos ver, eu fiz um esboço muito, porque são 24 capítulos, tá? Então eu fiz um esboço bem simples, não detalhado, mas para você ter uma noção do que o Evangelho de Lucas fala. Então o capítulo 1 de Lucas fala sobre o nascimento de João Batista. Capítulo 2, o nascimento de Jesus. Capítulo 3, o batismo de Jesus. Capítulo 4, Jesus é tentado e Jesus começa o seu ministério. Capítulo 5, Jesus cura um paralítico e um leproso. Capítulo 6, Jesus escolhe os 12 apóstolos e fala sobre as bem-aventuranças. Capítulo 7, Jesus cura um servo doente, ressuscita o filho de uma viúva e uma pecadora lava seus pés com lágrimas. Capítulo 8, a parábola do semeador e Jesus acalma a tempestade. Capítulo 9, Jesus envia os 12 e a primeira multiplicação dos pães acontece. Capítulo 10, Jesus envia 72 discípulos dessa vez. E ele fala sobre a parábola do bom samaritano e também Marta e Maria. Capítulo 11, Jesus ensina a orar, ele expulsa demônios e fala sobre a prioridade da palavra de Deus. Capítulo 12, as motivações erradas do coração humano. Ele fala sobre a vigilância, a importância de vigiar.
Capítulo 13, parábolas e lições diversas. 14, ensino diversos e o preço que tem o discipulado de seguir Jesus. Capítulo 15, a ovelha perdida, a moeda perdida e os 2 filhos. Capítulo 16, ele fala sobre o administrador astuto e o rico e o Lázaro. Capítulo 17, o perdão e os 10 leprosos. Capítulo 18, um cego em Jericó. Capítulo 19, Zaqueu e a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Capítulo 20, a ressurreição. Capítulo 20, Jesus fala sobre a ressurreição. Capítulo 21, a oferta da viúva. Capítulo 22, a última ceia, o Getsemane, e Pedro nega Jesus. Capítulo 23, a crucificação e o ladrão da cruz. E o capítulo 24, a ressurreição de Jesus e seu aparecimento final e ascensão aos céus. Amém? Então, esse é o Evangelho de Lucas. São esses os assuntos que nós vamos mergulhar a partir do próximo domingo. Você, por favor, leia antecipadamente em casa, para a gente poder estudar juntos depois. Algo ainda que eu gostaria de falar. Jesus, em relação à compaixão de Jesus, ele se compadece do ser humano, né? Ele tem compaixão, ele se importa. Jesus, ele se importa com o ser humano como ninguém. Então, eu não sei qual é a sua realidade hoje, eu não sei qual é a sua dor hoje, eu não sei qual é a sua dificuldade, né? o seu sofrimento, mas eu quero que você saiba que Jesus se importa com você. Jesus, ele se importa com você, ele conhece você, ele sabe o que você passa mais do que você mesmo, e ele quer consolar você. Ele tem o conforto que você precisa, ele tem o consolo que vai satisfazer você, o consolo, o conforto que nada mais vai te dar. E muitos sofrem por consequências de muitas coisas que aconteceram há tantos anos atrás. Deixa Jesus ouvir teu coração, sabe? Derrama teu coração aos pés de Jesus. Conheça Jesus como um Deus compassivo. Conheça Jesus como alguém que veio, se tornou homem, sendo Deus, para ministrar a você, para se identificar com você, para que você tenha esse acesso a Ele. Ele te ama, Ele se importa, Ele tem compaixão da sua vida, Ele quer fazer algo. Só que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que Ele recompensa os que o buscam. Então Jesus espera que você fale com Ele, Jesus espera que você creia que Ele é quem Ele diz que é. Esse Filho do homem, esse homem humilde, esse homem que não busca seu próprio privilégio, mas que veio justamente para você, para salvar você, para curar você, para libertar você, porque Ele se importa com você. Então você precisa entender isso essa noite. Essa é a mensagem do Evangelho de Lucas. É isso que Jesus quer fazer. Ele veio para salvar judeus e gentios, prósperos e desamparados, pobres e ricos, adultos e crianças, homens e mulheres, livres e oprimidos. Onde você se encaixa? Jesus veio para você. Ele veio salvar cada um de nós, mas presta atenção nisso, particularmente, pessoalmente. Jesus, ele quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Ele está escrevendo a história dele com as nossas vidas, e isso é individual, isso é particular. Você nunca vai poder comparar o teu relacionamento com Cristo com o relacionamento que o teu irmão tem com Cristo. Você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, porque Jesus, ele veio especificamente para você. O que Deus quer fazer na tua vida, a razão, né, de você conhecer Jesus e seguir Jesus, é o propósito específico de Deus na tua vida. Ele vai ser glorificado na tua vida, na tua história, através do teu relacionamento com Ele. Então, isso é individual. Você não tem como se ocultar no meio da massa, no meio de uma multidão. Ele vê você. Ei, eu vim para você. É, você mesmo. Eu vim para você. Eu quero escrever uma história com a tua vida. Então, você pode se render a Jesus hoje, de forma pessoal. Entendendo que Jesus está falando com você pessoalmente,
que Ele quer o teu coração, que Ele quer transformar a tua vida. Ele quer que você prove do milagre dEle, do poder dEle, da glória dEle. Então, quais são as suas fraquezas? Quais são as suas feridas? Quais são as suas dificuldades? E quais são as suas limitações? Eu quero que você pense, eu quero que você ore, eu quero que você peça ao Senhor, eu quero que você apresente o teu coração ao Senhor nessa hora. Eu quero que você creia que Ele é o homem perfeito. Eu quero que você creia que Ele é o homem perfeito, que Ele é o Filho do homem, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Que só Ele pode responder os anseios da sua vida, amém? É isso, querido, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu peço que vocês fiquem em pé, por favor. Eu quero ler Lucas 4, de 18 a 19. Diz assim, Lucas 4, de 18 a 19, presta atenção. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós nos levantamos diante do Senhor essa noite, ó Deus, em reverência, Senhor, e em fé, em gratidão, Deus, reconhecendo tudo que o Senhor é, o que a Tua palavra diz que Tu és, Senhor. E nós cremos, ó Deus, e nós cremos, nós confiamos, ó Deus, que o Senhor é mais do que nós já provamos, o Senhor é muito mais, ó Deus, do que nós já experimentamos, que a Tua graça é muito maior do que nós já conhecemos, ó Deus. Eu oro, Deus, por cada um de nós essa noite, que os corações, ó Deus, possam ser derretidos e derramados aos Teus pés essa noite. Eu oro, Deus, que o Teu amor real, Deus, o Teu amor que nos constrange, o Teu amor que nos compele, possa nos nocautear, nos impactar, ó Deus, possa nos quebrar essa noite, Senhor. Eu oro, Deus, por todos nós, ó Deus, que temos somos tão autossuficientes, ó Deus, somos tão orgulhosos, ó Deus, e queremos lutar com as nossas próprias forças, e nós não pedimos ajuda, nós não clamamos, não gritamos por socorro muitas vezes, Senhor. Mas essa noite, Deus, eu oro que todos reconheçam que o Senhor se importa conosco, que o Senhor se importa com cada luta, com cada dificuldade, com cada dor, ó Deus, com cada ferida. Lucas, ele escreveu esse evangelho, Senhor Deus, com a mente de um historiador, mas com o coração de um médico, Deus, olhando para as pessoas, Senhor, se importando com as feridas delas, se importando com as dores físicas, com as dores da alma, Senhor, e nós reconhecemos Jesus Cristo como o médico dos médicos, como aquele que se importa mais do que qualquer homem pode se importar com as nossas dores, com as nossas feridas, com as cicatrizes, ó Deus, que carregamos na alma, Senhor. E eu oro, Deus, que ao nós estudarmos o Evangelho de Lucas, Senhor, seja um momento separado por Deus para a cura, que seja um momento separado por Deus para a libertação, seja um momento separado por Deus, Senhor, para transformar as nossas vidas, para nos aproximar do Senhor, Senhor, para que nós possamos provar do Teu tratar, do Teu cuidado, Senhor. Oh meu Deus, derrama hoje do óleo sobre nós, derrama hoje, Senhor, desse óleo, Deus, sobre as nossas feridas, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, nós que estamos aqui, Senhor, que já fomos inundados com a água da Tua palavra, Senhor, que já tivemos, Senhor, por ouvir a Tua palavra, Deus, e ter a nossa fé fortalecida, tivemos, Senhor, essa palavra lavando a nossa alma, o nosso coração, Deus, a nossa mente, Senhor, de toda a sujeira, de toda a imundície que esse mundo tenta colocar, Senhor. Eu oro, Deus,
todos nós, ó Deus, possamos sair essa noite, Deus, transformados desse lugar, Deus. Esse é o meu clamor, Deus. Essa é a nossa oração, Deus. Nós te amamos, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.